boa tarde a todos, agradeço aqui a vossa presença. Eu colaboro no ITCons, que não sei se já ouviram falar, se alguém conhece o ITCons. Portanto, o ITCons é um instituto de investigação, estamos localizados em Coimbra, junto ao Polo 2, e nós atuamos essencialmente na área da construção, energia, ambiente e sustentabilidade, e acabamos por ser um prestador de serviços. E estamos a falar de serviços que vão desde consultoria, modelação numérica, projeto, peritagens, serviços na área da formação, organização de eventos técnicos, científicos. Temos também a unidade de investigação e desenvolvimento, em que acabamos por colaborar muito com empresas, quer em projetos nacionais, quer projetos internacionais, no desenvolvimento de novas soluções construtivas. Temos também a unidade de avaliação técnica, que é uma unidade que é reconhecida pela Comissão Europeia para emitir documentos de avaliação técnicos europeus, ou seja, nós conseguimos pegar num produto, usualmente um produto tem uma norma harmonizada, fazemos os ensaios de acordo com a norma e depois o fabricante com esses ensaios consegue ter a tal marcação CE que o Ricardo falava, consegue ter uma declaração de desempenho e caracterizar o seu produto. No caso de produtos novos ou que não têm normas harmonizadas, tem que ir por outra via, que é criar um documento específico para aquela tipologia de produto ou de solução, e o ITCons é um desses organismos que consegue fazer esse tipo de trabalho. Depois, temos umas instalações físicas com cerca de 11 mil metros quadrados de naves laboratoriais com equipamentos para fazer ensaios de caracterização nas mais diversas áreas. Ou seja, nós estamos aqui a falar que conseguimos cobrir um leque bastante alargado de produtos, desde betões, argamassa, cimentos, isolamentos térmicos, caixilharias, e dentro deste leque grande de produtos cobrimos quase tudo o que é a caracterização necessária, desde a caracterização acústica, desempenho térmico, durabilidade, reação ao fogo. Temos mais de 300 ensaios acreditados e fazemos este tipo de serviços para a indústria, ou seja, quem desenvolve um produto vai precisar de declarar o seu desempenho, vem ao laboratório, faz os ensaios e depois sim coloca no mercado com a respectiva marcação CE. O que nos traz aqui hoje é um desses tais 300 e tal ensaios acreditados que nós temos, que é um ensaio do Blower Door Test, que é a determinação da permeabilidade ao ar dos edifícios. E portanto, em que é que consiste este ensaio? Basicamente é uma técnica de inspeção que nos permite, in situ, quantificar aquilo que é a permeabilidade ao ar da nossa envolvente, ou seja, nós conseguimos determinar e avaliar o nível de infiltrações que nós temos na nossa envolvente. E quando eu estou a falar em infiltrações, estou a falar em tudo que é entradas ou saídas de ar no nosso edifício que nós não controlamos, que nós não conhecemos. Por isso é que a norma de ensaio nos diz, para o dia da realização do ensaio, vocês têm que, tudo que for ventilação mecânica, ou seja, ventilação controlada, nós vamos selar temporariamente para que esse caudal que viria da ventilação mecânica não nos influencie os nossos resultados. Porque nós só queremos mesmo medir aquilo que nós não controlamos, as nossas tais infiltrações. E esse é o objetivo deste ensaio. Este ensaio, em Portugal, não é obrigatório, apesar de poder ser utilizado voluntariamente no âmbito da certificação energética, não é que seja obrigatório. E uma vez que não é obrigatório, não preciso dizer, mas ninguém o faz. No entanto, há países da União Europeia que já começam a ter este ensaio obrigatório, como é o caso da França, Reino Unido, ou seja, já começa a haver aqui este tipo de preocupação com, de facto, procurar garantir determinados valores de permeabilidade ao ar da nossa envolvente. Aqui, neste contexto de Passive House, é sim um dos requisitos que é obrigatório, ou seja, nós temos que cumprir tudo aquilo que é requisito da área da eficiência energética, da térmica e por aí fora, e depois temos aqui um que nos diz a nossa estanqueidade ao ar tem que ser inferior a 0,6. O nosso tal N50, que já vamos ver o que é, tem que ser inferior a 0,6. Eu não sei se têm ideia, assim, de um valor médio em Portugal, este N50, que valores é que estamos a falar? Se é perto, se é longe deste 0,6? É muito longe, ok. Já vamos ver a seguir. Portanto, a metodologia de ensaio basicamente consiste em colocar um ventilador numa tela num determinado vão, com tudo que é caixilharias de acesso ao exterior e portas e por aí fora na posição normal de fechada, tem os tais sistemas de ventilação devidamente selados, e então o nosso ventilador vai permitir pressurizar ou despressurizar o nosso interior do edifício.
E estando ele a uma pressão constante, vai estar a passar um caudal pelo nosso ventilador que nós vamos medir, e esse caudal, uma vez que está tudo fechado, há de estar a entrar por algum lado. Esse lado são as tais infiltrações ou exfiltrações. E é isso que nós vamos procurar quantificar, e para efeitos de ensaio vamos fazendo vários patamares de pressão, ou seja, vamos criar uma diferença de pressão no interior do edifício comparativamente com o exterior, o que na realidade o que estamos a fazer é simular vento, é simular diferentes velocidades de vento. E com este resultado temos então o nosso tal N50. Em termos de procedimento de ensaio, sem ir aqui a grande detalhe, nós temos que analisar logo a partir das condições climatéricas, porque isso pode influenciar o nosso ensaio, e há uma série de ajustes também normativos em função da temperatura e da pressão atmosférica para a correção dos valores, porque este é um ensaio que é normalizado, segue uma norma europeia, tem que ser o mais normalizado para fazer o ensaio hoje e ter um valor, e fazer amanhã e ter um valor igual. Segue o tal método 1 da norma de ensaio, que é o tal método que é o edifício em condições de uso, mas com sistemas mecânicos fechados ou selados. Depois colocamos então o equipamento, fazemos uma inspeção logo prévia ao edifício a ver se está tudo ok, se está tudo fechado, se o que deve estar funcional está de facto funcional, não temos uma janela siliconada ou algo do género, se está tudo a funcionar normalmente. E realizamos então um ensaio, pressões positivas, pressurização, e pressões negativas, despressurização do edifício. Depois de tratados os dados, temos resultados similares a este gráfico, em que temos então aqui uma curva que relaciona a pressão com o caudal, em que, se repararem, para cada patamar de pressão nós temos uma leitura de caudal. Por exemplo, aqui, com uma diferença de pressão de 30 pascais, eu tirei um caudal, fui por aqui fora aí tirando caudais, e depois o valor que nos interessa, digamos, para a fórmula de cálculo do N50, é então, para uma diferença de pressão de 50 pascais, tenho este caudal que resulta da média das duas curvas, uma curva é a pressurização e outra é a despressurização. Tendo esse caudal, divido o meu volume de ar da minha área útil, né, do meu compartimento, e tenho então o tal valor de N50, que para efeitos da passiva é aquele critério do 0,6. Em termos da curva da pressurização e despressurização, à partida, o ar que entra é o ar que sai, muitas das vezes as curvas acabam por ser praticamente sobrepostas. Às vezes há ligeiras diferenças, como é o caso aqui deste gráfico, que conseguem justificar porque é que na pressurização é ligeiramente melhor. Pronto. Há aqui uma ligeira melhoria na pressurização, porque habitualmente em casas com janelas de batente, o que é que acontece? Quando eu estou a pressurizar, a minha janela está a comprimir um bocadinho mais os vedanos, portanto está a ter um melhor desempenho comparativamente quando eu faço sucção. E esta diferença das curvas é essencialmente por causa das janelas de batente. Se eu tiver ensinado uma caixaria de correr, possivelmente eu não vou notar esta diferença. O ar que se entra nem vai passar. Exato, nem vai passar, possivelmente. Portanto, há bocado diziam que em Portugal o N50 é muito superior ao 0,6. Tem aqui alguns resultados de valores médios. Portugal está ali com 6 revoluções por hora em termos de N50. De facto é 10 vezes superior ao requisito passival. Se olharmos ali para outros países do centro da Europa, como a Alemanha, por exemplo, notem que o estudo já é antigo e em 2008 já andavam ali com valores próximos de 1, ou seja, a construção já teria outro cuidado ao nível da permeabilidade, cuidados esses que ainda não existem em Portugal. Facilmente uma obra nova em Portugal consegue ter 2, 3 renovações por hora. E então, onde é que normalmente identificamos os principais pontos de infiltração? É essencialmente caixilharias. Muitas das vezes, apesar da prescrição ser uma caixilharia de facto com bom desempenho, a questão da instalação, a ligação ao vão, como o Ricardo falou há bocadinho, é de facto relevante para o desempenho da estabilidade ao ar. As zonas em que acabam por ser cobertas por teto falso, que fica no tardor, muitas ligações, como fica tapado, ninguém se preocupa muito em colmatar aquilo que são as potenciais fugas. A questão das instalações elétricas, tudo que é tubagem, atravessamentos que se faça para o exterior, tem que ser tratados de forma cuidada para mitigar a infiltração.
E muitas das vezes, quando já existe esse tal cuidado, por exemplo, aqui na aplicação das membranas, a aplicação também é relevante, porque há muitas obras que nós chegamos lá, ok, isto tem tudo membranas, paredes, tetos e tudo mais, mas quando de facto ligamos o ventilador e vimos que temos caudais a mais que aqueles que seriam suposto, vamos a ver com mais cuidado, procurar identificar as fugas e depois as juntas entre elas que têm vínculos, o ar passa entre elas e por aí fora. Portanto, às vezes, para além do fator super importante que é a pormenorização construtiva a nível do projeto, não é? Dos detalhes construtivos, como é que deve ser depois executado, há a questão da própria aplicação que tem que ser salvaguardada. Ao nível das técnicas que habitualmente usamos para procurar identificar infiltrações, usamos a termografia por infravermelhos, em que através da diferença de temperatura conseguimos por vezes identificar onde é que o ar está a passar. Aqui neste exemplo desta caixaria, como o ar exterior estava mais frio do que o interior, ali aqueles tons mais azulados, conseguimos ver que havia ali uma passagem de ar só apontando a câmara da termografia. A utilização também de fumo, por exemplo, colocar fumo no exterior do edifício, fazer um varrimento vão a vão e no interior estar a sugar o ar em pressão negativa e conseguimos ver o fumo entrar e é mais fácil visualmente identificar onde é que há fugas e onde é que é necessário corrigir. A utilização de anemómetro de fio quente é que nos permite também medir a velocidade do ar, ou seja, é uma sonda que mede a velocidade do ar, vamos ponto a ponto e conseguimos até quantificar qual é essa velocidade e também por vezes é útil. Na maioria dos casos, correr com a mão, um papelito, sentimos logo a abanar, já vamos ver depois aqui na simulação do ensaio que de facto ainda são pressões substanciais e é fácil identificar onde é que há fugas. Às vezes o difícil é depois corrigi-las. Pronto, e aquilo que eu falava, a nível de otimizar o desempenho, ao nível da estanquidade ao ar, é de facto garantir a continuidade da layer stank e depois em tudo que é pormenores é procurar qual é a solução mais adequada e depois executá-la bem. Porque facilmente vimos, por exemplo, ali no atravessamento de múltiplos cabos, se às vezes estão todos muito juntos, até há aquela preocupação e o dono de obra até gastou o dinheiro a comprar os produtos, mas depois a aplicação é muito difícil porque estão todos juntos e aparentemente até está lá o material, está tudo ok, mas depois quando vamos medir conseguimos ver que há aqui alguns erros que depois também acaba por ser importante o ensaio precisamente para corrigir esses erros. Porque o material até está lá, até houve essa preocupação e às vezes estamos ali muito próximo daquilo que era o objetivo, o tal 0,6 e às vezes há estas correções ainda a fazer.